Então, continuando aqui, versículo 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei à ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, essas palavras que eu acabei de ler agora foram apenas uma introdução para a gente poder entender sobre esse ponto em relação a o ouvir o Senhor, a desobediência, sua consequência. Agora vamos para o versículo, né? A palavra está lá em Juízes capítulo 17. Olha só, Juízes capítulo 17 é apenas um versículo. É o versículo de número 6, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E o que nós podemos entender? Primeiramente, a palavra aqui, a primeira parte do versículo diz: naquela época não havia rei em Israel. O povo sem rei é um povo sem uma liderança. E um povo sem uma liderança é um povo desorientado. É um povo sem direção. Porque um rei, ele exerce a liderança, ele exerce o comando, ele exerce o poder, o governo, a autoridade sobre o povo e tem a capacidade de liderar, ou seja, de conduzir, de guiar, de orientar o povo. Então, a palavra do Senhor aqui, ela diz que naquela época, nesse momento aqui, Juízes capítulo 17, não havia rei em Israel. E a continuidade do versículo diz: cada um fazia o que lhe parecia certo. E como eu acabei de falar agora, quando uma nação não tem uma liderança, a nação ela não tem uma direção. Então, o povo não sabe para onde ir porque não tem um líder, não tem alguém que tenha a voz de comando para poder conduzir. E no momento em que eu meditava, eu até compartilhei com minha esposa essa palavra, que na hora que eu li, quando eu comecei a refletir, eu me lembrei de Jesus. Porque Jesus é o nosso líder, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso cabeça, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general, é Ele quem é o caminho, Ele é quem é o maravilhoso conselheiro, Ele é o alvo, Ele é a direção de nossas vidas, Ele é o trilho, Ele é o caminhar dos nossos passos, exatamente como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, se eu não me engano, 21 ou 23, que diz que Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Assim como também está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 1, que diz para sermos imitadores de Cristo, como está lá em Gálatas capítulo 5, que diz que somos filhos amados de Deus e que temos que ser semelhantes a Ele. Então, quando eu li, eu me lembrei de Jesus. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Na hora em que eu parei para refletir essa parte do versículo, eu me voltei agora para esse momento. Eu compartilhei com minha esposa que a gente estava meditando um pouco em relação ao ponto ali, né, dentro aqui do contexto do capítulo 17, mas eu me voltei aqui para esse momento agora,
para este momento em que nós estamos vivendo, para esta geração que nós estamos vivendo. Porque olha só o que a palavra diz: cada um fazia o que lhe parecia certo. A palavra do Senhor diz que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até o momento em que Noé entra na arca, né, juntamente com a sua família, Deus fecha aquela arca e então o Senhor ele manda o dilúvio. A palavra diz: até que Noé entrou na arca e veio, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Isso está lá em Mateus capítulo 24. E a geração em que nós estamos vivendo, e na verdade sempre foi assim, porque a gente está vendo aqui um trecho das Escrituras Sagradas, onde fala de muitos e muitos anos atrás, quando não se tinha um rei sobre Israel, e que cada um, a palavra do Senhor está aqui dizendo, fazia o que lhe parecia certo. Só que pare para pensar comigo, uma coisa que você até já sabe, que as aparências enganam. Pois é, as aparências enganam. Então, todos, cada um, de si próprio, do seu querer, da sua vontade, do seu achar, do seu ver, ao seu ver, fazia o que lhe parecia certo. E a geração em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos é um tempo controverso. Os valores, as virtudes, os princípios, tudo está trocado, mudado. O certo, o que é certo é errado. E o que é errado é certo. O que é bom é mal. E o que é mal é bom. A luz é trevas e as trevas são luz. É como até eu compartilhei com ela esse ponto sobre a questão em relação a coisas das trevas que antigamente se fazia com mais restrição, de uma forma mais oculta. Hoje não, hoje já se manifesta, já se declara, já se revela, já se mostra, se propaga e isso se faz de uma forma que manipula, alienia, manipula e condiciona a mente humana a aceitar, a normalizar e naturalizar o pecado. Então, o que acontece? Acontece que cada um faz o que acha que é certo, que é como está aqui o versículo, né? Só que o ponto específico aqui é a primeira parte do versículo. Porque o versículo diz: naquela época não havia rei em Israel. E como eu disse, uma nação sem uma liderança é uma nação sem uma direção. Porque um rei, ele tem como por obrigação, ele tem como por a sua função, responsabilidade, liderar aquela nação, conduzir aquela nação. Então, não havia rei naquela época. E cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí, quando eu estava lendo e meditando, lembrando, eu fiquei refletindo assim, o Senhor começou a me trazer algumas palavras. E a primeira delas está lá em Isaías. Deixa eu abrir aqui. Isaías 41, deixa eu até ver aqui. Não, 40. Isaías capítulo 40, versículo 10 e versículo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. A palavra do Senhor está nos dizendo que quem faz tudo isso é o Senhor.